Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E o tema desse vídeo é como superei o meu medo e passei na prova prática de AB. Eu quero contar aqui os desafios que eu passei na prova. Eu também quero te dar dicas como eu orei a Deus para que eu possa passar na prova prática do Detran, né? Eu quero estar expondo e falando aqui para vocês. Se você quer saber, fique aqui que no final do vídeo eu vou te dar dicas que como você pode estar orando se você vai tirar a sua primeira habilitação, tem sido só reprovada. Quero te dar uma orientação aqui, tá? Fica nesse vídeo e vamos falar quando que eu fiz a prova prática de moto e carro. Primeiro eu optei de fazer de moto e depois eu quis fazer de carro. Por que de moto que eu optei primeiro? Porque é algo que eu estava superando os meus medos e traumas. Porque eu tive traumas do passado, que eu já caí de moto. Então, eu tive esse medo de fazer, só que eu fui e enfrentei esse medo e fiz as aulas práticas. No começo das aulas práticas, eu achei bem difícil, porque eu nunca peguei uma moto, né? E eu tinha um trauma e orei a Deus para que pudesse ir comigo, para que eu possa aprender a andar de moto. E a segunda dificuldade que eu tive foi para equilibrar a moto, equilibrar no percurso que iria acontecer na prova prática. Eu tinha esse certo dificuldade de ficar equilibrando a moto, né? Firmar a moto e passei alguns dias perdendo o equilíbrio, mas até que fui treinando e consegui. E a terceira dificuldade que eu tive foi sobre a aula sobre a subida, que você tem que parar a moto e deixar a moto de primeira e liberar qualquer embreagem, né? Tive essa dificuldade porque eu tive medo, né, da moto descer para trás, mas foi bem desafiador, né? E também tive dificuldade, como eu disse, equilíbrio para ir para a rampa, né? Só que eu fui fazendo aulas práticas, né? Aulas, fui treinando até que eu comecei a ter equilíbrio, né? E já estava chegando o final das últimas aulas que eu tinha, né? E com isso eu paguei mais aulas para me ter, porque iria ter a prova prática. Porque eu tava com medo de errar, de reprovar e por conta de não ter muita verba, então eu paguei mais aula, né? Paguei, treinei e no começo estava dificultoso, né? Mas graças a Deus ele tem nos fortalecido e tem nos ajudado. No dia da preparação da prova prática, eles orientaram para chegar mais cedo, né? Mais cedo da prova prática. E aí, quando eu cheguei mais cedo, eles deu a liberdade de você ficar andando dentro do pátio, né? Até chegar a hora da prova. E eu aproveitei. Muitos lá, estava lotado. Pensa um clima de tensão, clima de medo. Estava lotado e peguei a moto, fiz a volta, aproveitei. Tinha alguns que estavam com vergonha por causa que estava lotado, eu não tive. Mesmo eu com vergonha, eu enfrentei e aproveitei a oportunidade que estava me dando e treinei. Fui treinando, acabando que no final estava só eu treinando lá no pátio. E alguns em outras motos, né? Porque cada um tem a sua moto de andar lá. Mas eu fiquei treinando até quando eles falaram, não, acabou o tempo, agora dá um nome lá para começar a chamar o nome
para fazer a prova prática. E aí eu terminei e eu estava tensa, eu estava com medo, né? Com medo de que pudesse, né? De ser reprovado. Aí começou, na prova prática, começou a chamar o povo. Aí foi o primeiro, estava sendo reprovado, aí começa a tensão, né? Começa o medo, mas eu orando a Deus. E lembrando que eu fiz um propósito com Deus. Fiz um propósito com Deus, falando, Deus, se o Senhor for comigo, aonde eu for, eu vou contar esse testemunho. Que o Senhor foi comigo, que o Senhor me deu. Lembrando que eu tinha pedido para fazer essa carteira de motorista, que era o meu sonho, quando eu fiz uma carta para Deus. Então era um presente de Deus. E Deus me deu meios para me fazer. E eu orando, e eu com medo, porque muita gente sendo reprovada, pessoas que já sabiam de andar de moto, na hora foi reprovado. Em qualquer coisinha estava sendo reprovada, e começa o medo, né? Você vê todo mundo frustrado, triste, né, por conta de ser reprovado. E quando chegou a minha vez, eu estava orando a Deus e eles me deu aprovação para eu de arrumar. E se eu tivesse já preparada era para avisar. E eu acenei, né, que podia ir. E aí eu fui. Quando eu fui nervosa, minha perna tremendo, chegando na rampa, minha perna estava tremendo. E eu orando a Deus, meu Deus, não deixe que essa moto apague. Quando eu fui subir a subida lá, não deixei a moto apagar, porque eu tinha medo, né? Porque uma coisa, lembra que eu falei que eu tinha muita dificuldade nisso? Fui na rampa, não saí fora da rampa, fui direto. E eu orando, Deus me ajuda, Deus. E eu nervosa, minha perna tremendo. Eu tava com medo de desequilibrar, né? Por causa do nervoso. Mas eu fui confiante. Fiz todo o percurso, fiz o 8, né? Fiz o cone, né? E não trisquei em nada, graças a Deus. E terminei. Desci da moto, eles falaram, foi aprovado. Eu fiquei tão feliz, porque eu achei que eu não ia dar conta, porque eu estava tão nervosa, mas tão nervosa, que a minha perna estava tremendo. Só que eu vi que Jesus, ele foi comigo. Eu senti a presença, eu estava cantando ao Senhor na minha mente. Quero falar sobre o carro agora. O carro, eu tive muita dificuldade, né? Do carro eu tive muita dificuldade, porque na moto eu tinha medo de cair, e do carro a prova e as aulas eram muito de detalhes, porque você não pode ficar longe do meio-fio da calçada, você tem que ficar mais ou menos, não pode encostar, então é detalhes. E eu não estava muito confiante na prova prática de carro, não estava. Eu não queria fazer, mas mesmo assim eu fui. E eu estava mais nervosa do que a moto, né? Mais nervosa. E chegou minha vez, foi um homem que sentou do meu lado, pediu para mim me preparar, colocar o cinto e desse o aviso dele se poderia começar. E eu fui, fiz. Só que uma coisa que eu fiquei muito nervosa, irmãos, foi no retrovisor, no espelho de cima do carro. Eu coloquei errado. Não estava vendo direito lá atrás. E eu precisava por conta da baliza. Mas não tinha como arrumar, porque eu já tinha arrumado, dizendo eu. Não tinha como pegar de novo, senão iria tirar o ponto. E foi maior tensão. E aí, quando eu fui sair para fazer o percurso, eu dei a arrancada no carro, já perdi o ponto. Fui fazer a volta, o percurso para ir na baliza. Como eu disse, eu coloquei o ponto errado no retrovisor de cima. E já eu estava nervosa, tremendo as minhas pernas. E dentro do carro estava me pressionando o homem, né, dizendo que se eu já tinha terminado. Aí eu falava, homem, eu ainda não terminei não, calma, quando eu terminar. Porque deve que ele já sabia que iria ser reprovada, né? Tava fazendo pressão psicológica, muito pressão do que da moto. Porque do carro eles estão do lado, né? Da moto a pessoa, ela analisa de longe. E eu falei, meu Deus. E aí eu não estava enxergando direito os pontos, né, da baliza. E ele perguntando para mim,
E aí, já terminou? Falei, calma aí, terminou? E aí, até que eu falei, não, terminei. Eles foram medir, né, o pneu dianteiro atrás e da frente. Fui reprovada por causa de 1 centímetro traseiro. Tava longe do meio-fio. Irmãos, eu fiquei revoltada. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E aí eu comecei a ter medo. E eu falei, meu Deus, que dinheiro que eu vou ter agora? Né? Porque que dinheiro? E aí Deus providenciou, me deu meios, paguei. Só que eu não estava ainda preparada de fazer. Porque não adianta você ir para querer fazer você estando insegura. Você tem que estar convicta que vai dar certo. Se você estiver insegura, não tem como. Então é melhor você deixar para depois, né? E eu querendo deixar só para depois, não, mais meses para frente. Só que aí falou para mim, não, Jéssica, você acabou de aprender, se deixar mais para frente, mais meses se passando, depois você vai esquecer. Falei, é verdade. E aí paguei mais aulas práticas, paguei a aula, mais aula, porque já tinha terminado as minhas aulas. E paguei o teste de novo, da prova prática, paguei de novo. E eu orei a Deus, busquei mesmo, jejuei, santifiquei, falei, Deus, não tenho mais como eu pagar mais, não tem mais, me ajuda, eu preciso passar nessa prova, porque eu sei que foi o Senhor que me deu. E fui, dei meu nome para fazer a prova prática e fiz as aulas. Eu já estava diferente do primeiro. Eu já estava convicta, eu já sabia o que tinha, né? E chegando a hora, o tempo da prova prática, o dia da prova prática, eu não me lembro o dia, começou a tensão, né? Porque os primeiros tudo reprovado e eu orando a Deus, nervosa. E eu falei, não, mas vai dar tudo certo. Só que eu não queria mais um homem ir comigo. Eu queria uma mulher. E tinha uma mulher lá. Eu achei ela muito assim, o carisma, o jeito dela, eu gostei dela. Só de eu olhar. E orei a Deus, em espírito, na minha mente. Falei assim, Deus, eu quero aquela mulher que quando for minha vez, que ela vem estar sendo para fiscalizar junto comigo. E foi passando vez na minha frente, foi outros homens, outras pessoas, outros fiscais foi entrando. Quando foi a minha vez, foi a pessoa que eu pedi para Deus, foi comigo. E eu fiquei tão alegre, irmãos, tão alegre. Eu falei, meu Deus, é o que eu pedi. E a mulher não ficou sem entender nada. Essa mulher é doida. Porque eu tinha pedido a Deus. Eu falei assim, eu gostei da senhora. Ela, por quê? Sabe? Ela ficou até meio assim, mas Deus sabia o porquê. E essa mulher me passou muita confiança, gostei. E consegui fazer a baliza, fiz o percurso tudo direitinho. Ela me ajudou, ela foi falando, calma. Nossa, foi muito diferente do que o primeiro. E até que eu fui aprovada e eu fiquei muito alegre, fiz de agradecimento, contei, como eu disse que eu contei. Eu quero te dar uma dica aqui, como eu falei no começo do vídeo. A primeira dica que eu quero dar para vocês é que vocês têm que ser convictos. Não colocar o será que eu vou conseguir? Ah, não sei. Não. Vai com convicção. Então é melhor não fazer. Se você sentir inseguro, é melhor você não ir e não fazer nada, tá? Segunda coisa, faz um propósito com Deus. Jejue, faz um voto, porque Deus ele há de fazer por tua vida. E eu fiz um voto, uma oração com Deus e Deus esteve comigo. Pede para Deus te dar inteligência emocional. O que é inteligência emocional? A inteligência emocional te faz controlar os teus sentimentos, as tuas emoções. É o controle. Peça nas tuas orações, porque Deus ele vai te dar o controle emocional para que você não venha ser reprovada por causa das tuas emoções, por causa da ansiedade e do nervosismo. O que mais são reprovados são porque pessoas que são muito ansiosas, pessoas que é muito nervosa quando vê reprova. Então pede a Deus inteligência emocional que ele vai te dar.
tá bom? Então é isso, que Deus abençoe e até a próxima. Se você quer saber mais de algum vídeo, deixa aqui, tá? Deus abençoe.